Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 22, que diz: Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Bom, querido, Jesus chega ao local do luto, na casa de Marta e Maria, em Betânia. Marta sai correndo da casa para se encontrar com Jesus. Ela, a princípio, faz uma breve reclamação, dizendo: Poxa, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas ela complementa: Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Veja que o que ela está fazendo aqui é um clamor, queridos? Ela está indo até Jesus, vendo o que Jesus pode fazer. Olha, Jesus, eu sei que, bom, para mim parece que está tudo acabado, eu não sei o que esperar. Eu não sei até o que o Senhor ainda pode fazer nessa situação, mas eu sei que, mesmo nessa situação de desespero ou aparentemente sem solução, eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. Então veja, ela está fazendo um pedido para uma intervenção de Jesus. É um clamor suave e reconhecendo a soberania de Deus na situação. Olha, eu estou deixando nas tuas mãos, Jesus. Eu não vou te ensinar o que você deve fazer. Eu não vou dizer: olha, Jesus, é para você fazer assim, assim, assado, é para fazer isso. Eu não vou dizer a você o que deve ser feito, nem como deve ser feito, nem quando deve ser feito. Esse é o pedido, essa é a oração de um cristão genuíno. Você não precisa dar ideias para Deus, como se Deus precisasse que alguém lhe ensinasse ou lhe dissesse o que deve ser feito. O que você coloca diante dele é o seu coração, é a sua necessidade. Você fala: Senhor, eu estou precisando de ajuda. Essa situação está difícil. Eu não sei o que o Senhor fará ou como o Senhor fará, mas eu quero pedir a tua ajuda. Essa é a oração sincera. Agora, há aqueles que querem dar ordens a Deus. Olha, Deus, você vai fazer assim. Você está entendendo? Assim. E, queridos, isso é um absurdo de um tamanho que me dá até vergonha de ter que falar sobre isso. Mas veja só, queridos, quem faz esse tipo de oração, dando ordens a Deus, ou dizendo, como eu já ouvi, não, você tem que torcer o braço de Deus, você tem que impor a Deus, você tem que gritar até com Deus até que Ele faça. Veja, queridos, se alguma entidade for responder a essa oração, será que eu preciso dizer quem foi que realizou isso? Será que eu preciso dizer? Porque Deus, eu acho que não precisa dizer que não foi Ele que realizou, E se não foi Ele quem realizou a oração, o pedido, e ela aconteceu, quem será que realizou? Parece que a gente se esquece, queridos, que não há apenas os entes da luz, há também o outro lado. E quem é que quer estimular esse tipo de oração, entre aspas, de arrogância, de blasfêmia, de absurdo, onde uma criatura quer dar ordens ao Criador? Onde um ser finito quer ensinar ao ser infinito o que deve fazer? Um ser totalmente limitado quer ensinar a quem é onisciente o que ele não sabe, coitado. Quem é que quer estimular esse tipo de oração, queridos? Então porque quem atende esse tipo de oração é quem quer estimular esse tipo de atitude. E quem é que quer estimular esse tipo de atitude? Será que eu preciso dizer o nome? E veja só, queridos, parece que, além desse terrível fato, parece que as pessoas seguem o pragmatismo, não o cristianismo. Essas pessoas não seguem o cristianismo, seguem o pragmatismo. O que quer dizer pragmatismo? A pessoa acredita naquilo que dá certo. Ou seja, fez uma oração mais absurda possível. Tem gente que ora pelo fim do casamento, de um casamento, para poder ficar com um dos cônjuges, E essa oração é atendida. Deu certo. Então veja só, a pessoa atende ao que deu certo. Se deu certo, então tá correto, então tá valendo. Isso se chama pragmatismo. E óbvio que não é apenas Deus que realiza coisas no mundo.
Agora, o cristianismo, ele se pauta não no que dá certo. Não se eu fiquei rico ou pobre, ou se eu fiquei com saúde ou não, ou se eu consegui o que eu queria ou não. O cristianismo se pauta no caráter de Deus. Se pauta na honestidade, na bondade, no amor, na compaixão e na humildade. Então, queridos, vamos seguir o caráter de Deus. O caráter de Deus sempre. Não aceite qualquer interpretação das Escrituras, qualquer ensino de oração, ensino de vida cristã, qualquer tipo daquilo que queiram te passar. Não aceite nada que seja contrário ao caráter de Deus. Jamais. Mesmo se a pessoa pegar um versículo bíblico, olha só, mas está escrito que você pode fazer uma oração desse tipo ou fazer uma atitude, sabe-se lá qual que se inventa. Não acredite, mesmo se a pessoa te apontar um versículo, se aquilo for contrário ao caráter de Deus. Porque interpretações, queridos, de versículos existem, às vezes, inúmeras, porque a imaginação humana pode criar muita maluquice. Agora, o caráter de Deus é simples, é claro, é fácil. Todos conhecem. É bondade, é amor, é paz, é compaixão, é tranquilidade, é mansidão, é domínio próprio. Tudo que é do caráter de Deus você conhece. Se você não conhece, olhe para Jesus. E jamais se desvie disso. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, o próprio diabo pega o Salmo 91 e interpreta-o. Olha, Jesus, está escrito. Você vai se levantar contra a sua própria palavra, está escrito, Jesus. Se jogue aqui do pináculo do templo, porque ele dará ordens a teu respeito para que os anjos te guardem. Então você pode se jogar daqui. O que o Satanás estava querendo que Jesus fizesse? Que ele se suicidasse. Ele pegou um versículo da Bíblia para justificar um suicídio. Pode se jogar daqui, Jesus. Agora tem gente, queridos, que acredita. Tem gente que acredita. O diabo, o próprio Satanás, pode mostrar um versículo e a pessoa embarca e destrói toda a vida dela. Porque ela não olha por coisas simples como o caráter de Deus. Para o caráter de Deus. Bom, Marta então não sabia o que esperar, mas ela cria em Jesus. Se Jesus está comigo, se Jesus está aqui, eu vou crer, eu vou descansar, eu vou confiar, mesmo não sabendo o que vai ser feito. Ela não sabia. Mas Jesus está aqui, então eu descanso. Mesmo se o resultado do que vier a acontecer não for exatamente o que eu quero. Porque eu confio em Deus. Se eu confio, eu descanso. Se eu não confio, obviamente, aí sim, o medo permanece, a ansiedade permanece e a pessoa continua sem um alicerce, sem um fundamento que traga descanso à sua alma. Nós precisamos aprender a crer, queridos. Como foi o pai da fé. Em Hebreus capítulo 11 diz que pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem havia se dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por que ele foi com tanta confiança e crendo? Foi pela fé, e o texto diz, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e também aí em figura o recobrou. Então veja, Abraão, ele é o pai da fé, porque ele cria em Deus ao ponto de que Deus é capaz de derrotar a morte. Deus é capaz de ressuscitar o ser humano. Você crê nisso? Se você crê, conforme o pai da fé creu, descanse. Descanse se tiver que passar por uma doença, uma enfermidade mortal e vier a falecer. Descanse se um parente, um amigo, uma pessoa querida vier a falecer. Porque ele é o pai da fé. Porque Deus, o Deus do pai da fé, é poderoso para até dos mortos ressuscitar todo ser humano, que é o que ele fará. A prova disso nós temos na vida de Lázaro e, claro, na própria ressurreição que Jesus fez de si mesmo. Então, queridos, vamos crer, como o pai da fé o creu, sem uma Bíblia para se basear, sem saber de relatos de ressurreição, sem saber da cruz, sem saber de inúmeras coisas que nós temos, ele creu.
Se ele creu, você tem condições de crer e descansar diante do que vier. Creia, e assim você vai atravessar a vida com muito mais tranquilidade, que é o que Deus quer para nós. Que a graça enche o nosso coração e a gente atravessa a vida de forma pacificada, em completa paz, como as Escrituras nos dizem, a paz que excede a todo entendimento. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.